Olá, sejam bem-vindos a mais um dia, a mais uma live, né? Então vamos lá. Hoje nós temos como tema como melhorar a dor na lombar, né? Mas precisamos primeiro entender o que é essa dor lombar. Ela é uma dor que geralmente ocorre, né? O incide no final da coluna, em decorrência a situações de má postura ou esforços repetitivos. E é mais conhecida pelo nome de lombalgia, né? Um exemplo de esforço repetitivo seria como andar de bicicleta ou passar muito tempo sentado, né? Vamos dizer assim, pessoas às vezes uma questão de esporte ou até mesmo como diversão, né? Pedalam ou andam de bicicleta aí por um período de tempo prolongado, aí duas, três horas, né? E há pessoas que durante o trabalho passam muito tempo sentado na sua atividade laboral, aí por pelo menos no mínimo aí de 6 ou 8 horas, né, sentado. E isso cria um certo esforço sobre a região da coluna lombar, tá? E há pessoas que também se agacham muito durante o dia, né? Ou melhor, pode ser em relação ao seu trabalho. Às vezes tem que agachar para pegar muito peso, né? Um serviço de carga e descarga, né? E sempre está exigindo uma ação, né, da coluna. Ok, e também tem a relação da má postura, né? A vícios posturais. Então, às vezes a gente fica sentado de qualquer jeito, numa posição relaxada, tanto no trabalho, às vezes até em casa, né? Se solta lá no sofá de qualquer jeito, e isso não é muito adequado e pode ocasionar problemas com relação à questão que é a lombalgia, né? E precisamos sempre estar corrigindo isso. Além disso, existem outras situações, né, que implicam também na questão da lombalgia. Seriam doenças reumáticas, o próprio envelhecimento, né, fatores emocionais, obesidade, sedentarismo e fraqueza muscular. E como é que nós sentimos, né, essas dores? Inicialmente, na coluna, ela ocorre na coluna, inicialmente, justamente na parte final, e vai irradiando para o bumbum, coxa e até os joelhos, né? Muito comum isso. Agora, o que pode, né, acontecer quando a gente é acometido por uma dor na lombar? Ela pode atrapalhar, de uma certa forma, o fato de como andamos, abaixamos, agachamos, sentamos. Isso está tudo relacionado com movimentos funcionais. Então, quer dizer, André, que se eu for acometido por uma lombalgia, isso pode implicar uma incapacidade funcional? Pode, né? Tem pessoas que às vezes sentem esse tipo de dor e até deitar ou levantar é um esforço, vamos dizer assim, grande, descomunal, né? Porque a pessoa começa a sentir dor, até mesmo parada, sem movimentar, né? Consegue sentir dor, porque para a gente ficar em pé, nosso corpo não fica aí assim, não é do nada, né? Existem forças, músculos agindo no nosso corpo para que a gente possa manter essa posição ereta. Então, às vezes tem pessoas que têm essa dificuldade, né, justamente por essas musculaturas ali na região lombar estarem enfraquecidas, e aí fica difícil, né, manter essa posição que aparentemente nós achamos, acreditamos que seja uma coisa tão simples, mas demanda, né, de um esforço do corpo para que nós possamos, né, permanecer em pé ou até mesmo andar, né? Bom, diante de tudo isso, né, que foi relatado aqui, o que nós precisamos fazer tomar a seguinte atitude. Nós
precisamos evitar tudo que pode contribuir para que se instale a dor na lombar. E eu vou relacioná-los aqui, tá? Então, uma das coisas é evitar, tá? E isso é muito importante, tá? Evitar ganhar peso para não sobrecarregar tanto as articulações, né? E principalmente a questão com relação à coluna. Eu sei que é uma tarefa um tanto trabalhosa, né, para muitos, tá? Mas não tem jeito. Senão, como é que vai eliminar, né, esse problema, né, de dor na lombar? Então, mas André, como é que faz, né, para influenciar? Como é que a sobrecarga, o peso, o excesso de peso influencia, né, nessa questão da dor na coluna? Então, já observou que algumas pessoas, à medida que, vamos dizer assim, vão ganhando peso, excesso de peso, o corpo vai modificando, né? É muito fácil da gente observar isso. Então, algumas pessoas têm a questão da barriga, né? Ficar mais proeminente, né? Quer dizer, tem mais à frente, que aumenta o volume de gordura, aumenta o volume corporal. E isso pode, né, alterar, pode não, vai alterar o centro de gravidade, tá? O que pode gerar, por exemplo, uma sobrecarga na região lombar, tá? Porque o corpo tem que compensar esse, vamos dizer assim, tem que permanecer em equilíbrio, então tem que compensar, né? Se o corpo teve uma projeção à frente, alguma coisa vai ter que compensar, né, para não tombar. Se a pessoa, no caso se não houvesse essa compensação, acho que a gestante sofre muito nessa época, à medida que a barriga vai aumentando, né? O bebê vai crescendo, lógico, vai ter que ter mais espaço. E ainda bem que existe uma mudança na estrutura do corpo da gestante para que haja essa compensação, né? Então, a bacia, né, se desloca para poder, senão o que aconteceria, né? De repente está grávida, pum, tombava à frente, né? Com aquele ganho de peso. Então, só que algumas pessoas não têm, né, essa compensação, né? Assim, que nem as gestantes. Então, o corpo sofre mais, né? Quando a tendência da barriga vir à frente e não há essa mudança natural, né? Aí quem sofre é a coluna, porque ela vai exercer um esforço maior para poder sustentar esse corpo, né? E aí, por isso que muitas pessoas, a gente vê algumas pessoas, né, que ganham essa barriga, sentir muita dor nas costas, e geralmente na região lombar. Bom, então, agora outro detalhe que nós precisamos evitar é com relação, tá, a ficar muito tempo sentado. Tá? Eu mesmo, ultimamente, ando muito tempo sentado, né? E a cada momento eu preciso dar uma levantada, para dar uma relaxada, para dar uma esticada, uma alongada, né? E faz parte do trabalho. Então, mesmo que, né, seu trabalho, né, exija que você fique muito tempo sentado, né, que tem situações que nós precisamos estar, né? Procure, né, alongar várias vezes ao dia, pelo menos a cada 1 hora. Isso vai, com certeza, aliviar a tensão sobre a musculatura, né? Até precisamos também, como a gente fica muito tempo sentado, os nossos músculos, né, posteriores da coxa, eles tendem a ficar, vamos dizer assim, relaxados, né? E aí nós precisamos dar uma devida trabalhada nesses músculos, né? Seja para questão de fortalecimento, seja para alongamento, tá? E outro detalhe, né? Eu ficar sentado, olha, então nós pressionamos, existe algumas situações que nós ficamos pressionando, por exemplo, o nervo ciático passa ali pelo bumbum, né?
ele passa pela coluna toda, vai lá, passa ali pelo bumbum também, vai até a ponta do pé, né? Passa ali pelo joelho e vai pela ponta do pé. E às vezes, muito tempo sentado, a gente fica pressionando esse nervo, né? O que pode acabar, né, sentindo também, influenciando aí na dor na lombar. Bom, existe também a questão da gente evitar a fraqueza muscular, tá? E o sedentarismo. Puxa, agora, né, vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão que afeta muita gente, né? Sabemos que, mais uma vez aqui, eu sempre gosto de frisar e lembrar o pessoal que 50% da população brasileira encontra-se, né, nessa situação de, vamos dizer assim, não fazer nenhuma atividade ou fazer pouca atividade física, né? E isso traz consequências realmente ao nosso corpo que não são adequadas, né? Deixa o corpo fragilizado, né? Contribui lá, né? Falamos ainda agora da questão da obesidade, então, né, isso pode influenciar na questão do aumento do peso, se a pessoa tiver um desequilíbrio alimentar, né, nutricional. E são fatores que contribuem também para esse quadro de lombalgia, né? E os músculos, eles ajudam a sustentar o esqueleto, né? Ainda bem, porque, né, como é que seria se nós não tivéssemos esses músculos, né? E eles produzem, têm a sua função no nosso organismo, que é muito importante. E às vezes, a, por falta de dar prioridade à questão de manter esse corpo sempre em movimento, né, de forma a ser trabalhado, as musculaturas tendem a ficar fragilizadas. E quer dizer, o nosso corpo foi feito para se movimentar, precisamos movimentar. Tá? E à medida que vamos movimentando, ele vai funcionando cada vez melhor. Nosso corpo foi feito para isso, né? Então, ficar parado, né, deixa realmente o corpo enfraquecido. E por que eu quero dar uma importância, né, a essa questão de enfraquecimento, tá? E até mesmo relacionado à questão de não fazer atividade. Porque nós podemos, às vezes, acreditar que se tivermos algum problema com relação à dor, né, a dor na região lombar, às vezes vamos procurar situações para amenizar essa dor, né? E muitas das vezes esquecemos, né, de que um fator importante, que é o fortalecimento, né, deixamos até de lado durante o tratamento, no caso, para aliviar a dor. E isso faz parte, esse fortalecimento faz parte tanto na questão da prevenção, para prevenir, quanto após ser cometido, né, por algum problema, e no caso a dor lombar, serve também para a questão do tratamento, porque se tem uma musculatura, né, enfraquecida, e precisamos fortalecê-la. E não tem outro jeito, né, de fazer o fortalecimento senão trabalhar esse músculo, ok? Agora, tem a relação com o envelhecimento também, a questão da dor lombar, né? É um processo natural, aí que todo mundo vai passar, porém, nós podemos retardar os efeitos e justamente tendo um estilo de vida mais adequado. Tá? E que nesse estilo de vida mais adequado consiste não só em ter uma alimentação adequada, né, como ter um hábito de praticar atividade física ou exercício físico. É a forma da gente poder, né, retardar esses efeitos, porque vai acontecer naturalmente. Por exemplo, há tecidos que vão
modificando ao longo da nossa vida. Eu estou falando em relação a tendões, né? E até a própria musculatura, né? Ela vai, se a gente tem a tendência, à medida que vamos passando a idade, a tendência, se não fizermos nada para isso, a perdermos de forma natural, vamos dizer assim, a tonicidade muscular e também a quantidade de músculos, né? Então, vai reduzindo, vamos dizer assim, perdendo massa muscular. E, através do exercício, da atividade física, nós podemos fazer com que esses efeitos, né, sejam, vamos dizer assim, retardados e podemos até conviver com a questão de alguma perda de massa muscular, mas o problema é que, se não fizermos nada, né, se não fizermos atividade, a tendência é cada vez mais piorar. Então, envelhecimento é assim mesmo, é ruim. Acho que precisamos rever nossos conceitos e ver que não é bem assim, tá? Nós temos condições de trabalhar o nosso corpo de forma que ele vai aguentar por muito mais tempo, fazendo com que a gente mantenha o nosso corpo de forma ativa, né? E bem, né? Sentindo, vamos dizer assim, um bem-estar, né? Viu como é possível, tá, evitar, né? Mas quando não se faz essa prevenção, tá? O que fazer? Aí realmente, olha, o jeito é remediar, tá? Remediar não, né? Vamos agir para resolver o problema, ok? Então vamos lá. Então, uma das primeira coisa que a gente precisa fazer, tá, com relação até mesmo a controlar o peso, que é um dos fatores que vai implicar nessa questão da coluna, do problema na coluna, justamente na dor lombar. E esse ponto é muito importante, tá? Porque as pessoas têm uma certa dificuldade e hoje a obesidade vamos dizer assim, é considerada, não estou falando isso na minha opinião, isso aí cientificamente é uma pandemia hoje, né? Ocorre no mundo todo. E as estratégias que as pessoas estão utilizando para resolver esse problema, muitas delas não são adequadas, senão nós não estaríamos aqui falando sobre obesidade, né? Agora tem as estratégias certas que fazem realmente resolver esse problema. Bom, por exemplo, vamos falar das estratégias certas. Às vezes a pessoa pensa que só fazer atividade, faz atividade para perder peso, então vai andar, caminhar, né? E às vezes até, vamos dizer assim, correr, né? Em alguns casos até a pessoa. Mas não é só essa estratégia, né? Às vezes precisa colocar algo mais, né? Então, às vezes a pessoa deixa de fazer um fortalecimento muscular pensando que só a caminhada ou a corrida resolve. E não é bem assim. Mas, voltando à questão do peso, com relação ao nosso problema de coluna, né? Então, o que nós podemos fazer nesse sentido? Realmente, pessoal, não tem outra situação, tem que perder peso. Aí entra o quê? Uma ajuda nutricional é bem-vinda, né? Às vezes tem pessoas que têm dificuldade para resolver a questão do peso, não consegue ter um controle alimentar, às vezes a pessoa é muito ansiosa, né? Também isso influencia. E aí tem o tratamento, assim, vamos dizer assim, mais amplo, né? E isso implica também na questão de fazer uma atividade física, né? Conseguir colocar tudo num pacote e poder fazer com que esse, né, objetivo, a questão de reduzir o peso, ele vai implicar no alívio da dor lombar, certo? Agora, nós precisamos também, né,
a corrigir a forma como a gente posiciona no corpo. Então, por exemplo, e isso tanto em casa, no trabalho, em qualquer lugar, tá? Então, o que que acontece? Lá no trabalho, a gente tem que estar, por exemplo, estou aqui sentado agora nesse momento, digamos que eu esteja digitando, né? E às vezes acontece, conforme a posição, há pessoas que às vezes estão assim, ó, né? E, sei lá, o teclado está diferente, está numa posição melhor, a cadeira às vezes está meio, né, mal ajustada, às vezes não tem o descanso aqui para o braço. Então, a pessoa não tem a adequação, né, para poder, a adequação postural para poder realizar o seu trabalho. Agora, imagina passar 8 horas assim, né? Não há corpo que aguente, né? Até aqueles que às vezes estão um pouquinho mais preparados, mas a gente está falando aqui de pessoas que talvez não estejam tão bem preparadas assim no corpo, ou pessoas sedentárias, elas vão sentir, lógico, elas vão sentir um impacto maior sobre o corpo, né? Mas quem é que está causando isso? Precisamos cortar esse mal pela raiz, né? Então, a primeira coisa, corrigir. Há pessoas que, por exemplo, sentam, né, de perna cruzada. A pessoa seja elegante, né, tudo bem, mas pensa aí sobre a consequência que pode trazer para o seu corpo. E às vezes, até mesmo em casa, a pessoa está assistindo televisão e às vezes ela tem já uma fraqueza muscular. Ela pode até sentar direito no sofá, mas daqui a pouco ela vai escorregando, 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 quando vê está deitada. Será que essa posição realmente está contribuindo para que você, né, tenha um corpo, vamos dizer assim, saudável, vamos dizer, né? Eu acredito que não, né? E isso, tá, vai fazendo com que criando esse quadro clínico de dor na coluna. E nós precisamos corrigir isso daí, tá? Então, é uma orientação que eu estou dando aqui para a gente tomar um pouco de cuidado com relação às nossas posturas. Olha, uma situação que às vezes a gente observa também, tá? Mas, vamos dizer assim, e talvez, né, a pessoa não tenha consciência, né, durante o seu dia a dia, mas vamos pegar a pessoa que está em casa trabalhando, que às vezes ela não está ela não tem aquela preocupação de preparar o corpo para realizar os trabalhos em casa, vamos dizer assim. E aí o que que acontece? Aí que está talvez os maiores problemas. Por quê? Em casa, ela vai pegar a pessoa que está lá, seja o homem, seja a mulher, né? Vai e faz vai pegar o objeto que está no chão. Aí na pressa, às vezes vai lá e pega de qualquer jeito, sem agachar, né, sem dobrar o joelho. Vai lá e puxa de qualquer jeito, só dobrando a coluna. Chega lá, pega o peso, às vezes é um cesto de roupa, né, ou uma caixa, ou a própria cadeira, enfim, sei lá, uma botija de gás, pega e levanta. Nossa, olha o esforço que ela jogou sobre a coluna, né? E a lombar vai sentir, tá? Então, tem situações em casa que nós precisamos estar corrigindo com relação à nossa postura. Então, será que agachar, né, dobrar um pouquinho mais o joelho, pegar o objeto, vai ser muito melhor? Com certeza. Então, há situações que em casa, aparentemente normal, mas tem possibilidade de se machucar, né? E aí, quando chega no final da tarde, a pessoa passa a mão nas costas, né, ali na lombar, e diz assim: Nossa, trabalhei bastante, estou sentindo uma dor nas costas. Mas muitas das vezes, né, nem em relação à questão do trabalho, mas como realizou esse trabalho. E precisamos, né, mais uma vez, corrigir isso. Então,
Precisa fazer o quê? Alongamento e fortalecimento? Sem dúvida. Aí fica a pergunta: você faz alongamento? Né? Talvez tem pessoas que passam a semana toda e não se alongam. Não tem um hábito. Né? E fortalecimento? Bom, acredito que também essa parte fica comprometida. Então temos que trabalhar os dois, tá? Para a gente poder resolver aí o problema de dor na coluna. E isso serve como prevenção, mas serve também com relação à questão de tratamento, né? Até para corrigir essa dor lombar. Ok, mas é, é fácil fazer isso, né? Eu nunca fiz, né? Olha, sempre tem a primeira vez, tá? Pode ser que no começo você acha difícil por não ter o hábito, né? Não ter esse conhecimento. Mas ao longo do tempo, você vai recebendo, tendo uma orientação, vai procurando fazer a coisa certa, você vai identificar que os benefícios virão e isso vai ser muito bom, tá? Eu vou contar aqui rapidamente uma, uma historinha, tá? Com relação a um aluno que eu atendo atualmente, e ele passou por um problema de dor, né, de dor na coluna, e justamente ele, por passar muito tempo sentado, o trabalho dele tem essa condição, né, de exercer a sua função laboral muito tempo sentado, e uma outra coisa complicante é que ele não fazia atividade física, né, de forma que ele fortalecesse, né, ou que alongasse também as suas musculaturas. Então, tudo isso que nós falamos, né, é um cenário de enfraquecimento e muscular, né? No caso dele, ele não tem problema de excesso de peso, tá? Mas, lembrando que o excesso de peso é um fator que implica, né, na dor lombar. Mas, no caso dele, não é esse. E o que acontece? É que, por falta, né, de atividade e específica, né, nesse caso, ele fragilizou o corpo. E aí chega no momento que reclama. E por ele ter pouca massa muscular também, né, isso contribui também, né, na questão. Agora, de que forma? É que às vezes, por exemplo, por ele não exercitar, ele vai sobrecarregando determinadas partes do corpo, né? Aí a musculatura frágil vai sofrer aí quem? Os tendões, né? As articulações. E aí chegou um momento que ele me procurou para a gente poder melhorar a sua condição. Ele já fazia um trabalho de alongamento, né? Ele faz pilates também. E aí me procurou para fazer a parte de fortalecimento. Tá, André, e aí? Eu consigo de boa, né? Como é que a gente faz e tal? Eu digo, olha, o primeiro dia parecia que ele estava assim, sabe aquelas pessoas duras, assim, nem parece que mexe só os olhos, né? Então essa era a sensação que eu tive no primeiro dia com relação ao estado dele. E aí, vamos lá, vamos trabalhar, vamos descobrir o que você consegue fazer. E aí o Yuri foi se exercitando, trabalhando, movimentando, e no decorrer do tempo nós fomos sentindo que eu fui percebendo que o corpo dele foi respondendo cada vez melhor, né? E de que forma? Por exemplo, existia musculaturas que realmente estavam muito fragilizadas, né? E precisávamos trabalhar essas musculaturas, principalmente as musculaturas que vamos dizer assim, dão estabilidade para o corpo, né? Então, no caso do glúteo, né, do bumbum, vamos dizer assim, precisamos trabalhar, né, essa região e
a maioria dos homens não gostam, né? Não tem muito, não é que não gosta, não tem por costume trabalhar essa musculatura e ela é muito importante por permitir estabilidade à coluna, né? E aí fomos trabalhando e ele foi com isso melhorando a sua condição. Por exemplo, ele tinha dificuldade de fazer agachamento, né? Ele agachava assim meio que parecia que ele não ia conseguir, ele parecia uma coisa assim impossível, né? Aí ele parece que ele sentia uma certa insegurança. E hoje, né, com o treinamento, eu percebo, né, que essa condição de agachar já está ficando mais confortável, assim, já está ficando mais, já é mais possível, já é mais natural, o que antes parecia não natural, vamos dizer assim, né? E isso é o trabalho que a gente proporciona para a pessoa de forma a recuperar a condição física, a capacidade funcional dela, né? Então, a questão do alongamento, ela é necessária? Sim, necessária, né? Tem musculaturas que precisam ser alongadas, né? De tão encurtadas, precisam fazer um trabalho de alongamento. E esse conjunto, alongamento mais fortalecimento, está fazendo com que o Yuri recupere a sua condição de mobilidade. Sente uma dorzinha ou outra, sente, mas tem que fazer para vencer essa dor. Vai chegar num ponto que o corpo ele vai estar realmente fortalecido e aí essas dores, né, começam a ser cada vez menores, até o ponto de sumir, né? Eu lembro que no começo, a gente já tem aí uns 2, 3 meses, acho que 3 meses, e ele já, se a gente fizer uma comparação dele antes para depois, tá? Não é uma diferença nítida. Okay? A questão de mobilidade, de confiança, né? E a questão de cada vez menos dor vai transmitindo mais confiança de poder realizar outros, né? Outros movimentos, até melhorando a amplitude, né? E isso é o que ocorre com o nosso amigo. Além de ter ganhado força, né? Eu lembro que uma situação, ele estava me comentando, que quando ele começou a fazer o treinamento de fortalecimento, e quando ele ia para a aula lá, tiveram que, a aula de Pilates, né? Tiveram que ajustar as molas, né? Porque antes ele não tinha essa capacidade em função da dor. Aí, à medida que foi melhorando e melhorando a força, né? Tiveram que trocar as molas, porque as molas começaram a ficar muito fáceis, né? Vamos dizer assim. E essa é algo importante que a gente trabalha no fortalecimento, né? Não é ficar musculoso, né? Não é músculo que nós estamos pensando, é assim, ficar com, né? Mas a pessoa ter condições de, por exemplo, dentro do fortalecimento, poder realizar atividades que necessitam de força e ela ter força para realizar isso, ok? Então vamos lá. André, eu sinto dor, né? E não consigo nem me mexer. É o caso do Yuri. Às vezes a pessoa tem essa, vamos dizer assim, objeção. Como é que ela vai realizar um tratamento, né? Sentindo dor e nem consegue se mexer. Era o caso do Yuri. O Yuri no começo não nem se mexia direito. E a partir do momento que ele foi trabalhando, né, foi se exercitando, ele conseguiu ganhar mais mobilidade e a dor, né, foi cada vez ficando menor. Até o ponto, né, que hoje ele diz que a situação dele em relação até ao trabalho, né, ele consegue ficar mais tempo sem ter esse incômodo. Só alongar, né, vamos dizer assim, basta. Alguém pode dizer, né? Só alongar, às vezes quer fazer só o alongamento. Eu comentei aqui que precisa também associar o fortalecimento. É primordial, é fundamental. Não pode só ficar alongando.
Às vezes a pessoa alonga, alivia a dor, vai lá, daqui a pouco sente de novo, vai lá, alonga, né? Sente de novo. Também em relação à questão de medicamento, às vezes a pessoa, né, toma um medicamento, só achando que vai resolver, né? Daqui a pouco volta a dor de novo, fica só mascarando, né? Então precisa também fazer o fortalecimento. André, é difícil manter a postura, né? Sei não, isso não funciona não. Em casa, sempre quando eu vejo, eu tô meio torto e tal. Olha, se você está, né, percebendo que a sua postura tá legal, ainda mais porque isso vai doer, né? Comece a criar o hábito, olha, de mudar, corrigir a sua postura, tá? No começo, talvez você sinta uma certa dificuldade, mas à medida do tempo você vai tomando conta, precisa, olha, preciso mudar a postura, porque não adianta também, vamos dizer assim, só fazer o tratamento, vai lá, faz alongamento, fortalecimento, se você fica atacando, vamos dizer assim, combustível na fogueira, né? Não vai apagar nunca o fogo. E aí você está lá torto, né? Não, tem que ter essa contribuição de você corrigir a postura. Lembrando que a má postura ela implica em situações, né, como o nosso problema em questão, que é a dor lombar. Olha, e muitas das vezes a pessoa tenta somente aliviar a dor usando esses métodos, né, que eu acabei de citar, tomando remédio, né, fazendo massagens, né, às vezes a pessoa procura só o alongamento e vai ajudando, mas só isso não resolve e melhora, né, temporariamente e sem resolver a origem do problema. Às vezes, por exemplo, lá em cima, lembra que nós falamos sobre a questão do excesso de peso? Então a pessoa pode fazer tudo isso e não muda a questão do perfil corporal, né? Não reduz o peso e é necessário. Então, não vai rolar, né? Tem que ver o corpo como um todo, tá? Ah, e qual seria a forma correta, né, da gente ver esses pontos, né, de não, fazer a coisa certa, vamos dizer assim. Então, primeiro, nós precisamos eliminar todos os pontos de origem que nos levam à condição de dor na coluna. Então, qual seria? Já falei um, que é a questão da obesidade, controlar o peso, né, melhorar a postura, realizar alongamentos e fortalecimento, ok? Precisar, no caso, né, quando inicia o tratamento, a pessoa vai lá e procura sempre um especialista, principalmente quando a dor ela se torna crônica, né? E aí tem a questão também do medicamento. Mas se o tratamento ele consiste em tudo isso que a gente falou aqui, né? Existe a medicação, o trabalho da fisioterapia, no caso para reduzir, se tiver inflamação, reduzir a inflamação, a questão do fortalecimento, né? E até situações, às vezes, de passar por um nutricionista para a questão do peso, né? Ajudar aí a controlar o peso. E também tem, às vezes, tem até a função psicológica, né? Às vezes a pessoa tem tanta ansiedade e que fez ela ganhar peso, e às vezes ela precisa também colocar a solução, né? Resolver essa ansiedade dentro do tratamento, né? E, olha, comece, tá? Vamos dizer assim, vamos montar um passo a passo aqui rapidinho para que as pessoas aí que estejam nos assistindo possam fazer. Olha, comece fazendo, tá? Alongamentos, tá? Aos poucos, respeitando os seus limites, principalmente se você não tem o hábito. Gradativamente, você vai melhorando a amplitude do seu movimento. Então, não vá correr o risco de, né, querer fazer, vou querer ganhar tudo de uma vez. Não, vai aos poucos. E você vai ver que à medida que você cria essa rotina, né, que pode ser, você pode colocar aí de 2 a 3 dias ou até mais, você cria essa rotina, você vai melhorando
até relaxando o seu corpo, né? Gastando aí 10, 15 minutos diários. Um exemplo, né? A outra situação é fortalecer a musculatura promovendo o equilíbrio muscular, tá? E tendo um programa de forma estruturada, né? Justamente para fortalecer aquelas partes fracas, que estão fracas. Então, tem uma musculatura, você vai identificar qual musculatura está forte, qual musculatura precisa fortalecer, né? E está fraca e precisa fortalecer. E corrigir a postura, né? É fundamental a questão da correção da postura, né? Evitar aí de sentar de qualquer jeito, de deitar, às vezes a posição de dormir está incorreta. Então tem todos esses detalhes. Mas olha, o fundamental de tudo isso. Nesse momento, você pode estar até sentindo dores e você quer resolver de uma vez por todas isso. Não tem como você resolver se não for através de um trabalho, né, em que você, além de proporcionar o relaxamento dessas musculaturas, alinhamento do seu corpo, precisa também do fortalecimento para promover o equilíbrio entre as forças musculares. Enfim, é tudo isso, é um conjunto, né? Fora as outras coisas que nós falamos, que são para quem precisa resolver, que é o caso do excesso de peso, precisa ser inserido também, tá? Mas essa primeira parte que eu falei é fundamental para todo mundo, tá? Com relação ao equilíbrio muscular, ao alinhamento do corpo, né? E até mesmo a questão do relaxamento de algumas estruturas musculares. Para quê? Para que realmente, por mais que você tenha vamos dizer, um desenho corporal, que há pessoas que têm, vamos dizer assim, um desenho do corpo mais acentuado, que ofereça não, que corre a pessoa de ter o risco de ter um problema de coluna, né? Mas, se a pessoa mantém essa condição do corpo bem estruturado, bem equilibrado, ela pode não ter complicações lá na frente. Então, quer dizer, tem pessoas que... O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que têm a coluna assim, o bumbum um pouquinho maior, né? Tem aquela curvatura mais acentuada do que outras pessoas. Eu estou me referindo à questão, né, da lordose, né? Aí tudo bem, beleza. A pessoa tem isso aí que é uma estrutura dela, tá? Mas se ela deixar o corpo fragilizar, ela no futuro realmente vai ter problema. E aí é que entra toda a questão de trabalhar para evitar que isso aconteça lá no futuro. Beleza? Pessoal, eu agradeço aqui mais uma vez, né, estarmos aqui e a poder passar essas informações. Espero que tenha ajudado de alguma forma, tá? E nos encontraremos em um outro momento. Até breve.